meus amigos e irmãos em Cristo, eu sou Eduardo Matos, aqui do Estúdio Artbeats, e é um prazer estar recebendo vocês aqui no nosso Amém Pode. E você já pode declarar daí e escrever aqui nos comentários o seu amém, tá ok? Porque é o nosso Assim Seja. Estou recebendo aqui duas personalidades fantásticas. Ao meu lado aqui esquerdo está o pastor Wellington Dias. Tudo bom, pastor? Graças a Deus, tudo bem demais da conta. Muito bom. Pastor Wellington, e hoje também estamos recebendo aqui uma sumidade, né, da comunidade evangélica Vida Nova. Nova Vida? Nova Vida, é verdade. Eu sempre confundo, gente. Eu sempre confundo Vida Nova com Nova Vida. Não sei por quê. Eu acho que porque Vida Nova e Nova Vida casam bem. Eu acho que deve ter casado, porque eu já fui... Não, mas existe uma igreja chamada Comunidade Evangélica Vida Nova. Exatamente. Né? E muitas vezes a gente confunde, porque... Mas isso na fritada dos ovos, tudo faz parte do reino. Bom acho. Demais. Estamos recebendo aqui, então, à nossa frente, apresente o nosso convidado especial. Está conosco hoje o nosso grande amigo, pastor, né? E também colega de ministério, pastor Nilson Santos, né? Também trabalha na área da psicoterapia, né? E está aqui hoje para a gente bater papo, jogar uma bola para cá, outra para lá, e com o Eduardo também, né? Fazendo esse papel para nós chegarmos juntos hoje num projeto fantástico que é a gente entender um pouco da mente humana, que esse trem é complicado demais. Entender o ser humano é complicado, a mente muito mais. E aí, pastor Nilson? Verdade. Primeiro eu quero agradecer, né, participar desse time aí, como você falou, né, pastor? E para mim é uma satisfação estar aqui, poder contribuir, compartilhar e aprender um pouco mais do assunto para a gente poder fazer o máximo possível aqui durante esse tempo, para trazer informação para as pessoas, né, pastor? Isso é importante. Nós estamos no mês de setembro, o mês amarelo. Eu acho que o assunto aqui, como dizia meu pai, meu falecido pai, vai dar pano para manga e muita manga. E o setembro amarelo corresponde ao quê no calendário, agora das cores, né? O setembro amarelo é considerado o setembro do combate realmente ao suicídio. Como falamos na parte técnica, né, do autoextermínio, que às vezes a gente fala de extermínio com a pessoa, ela não entende, é do suicídio mesmo. E desde 2014, né, foi colocada essa data no calendário brasileiro, né, e a gente fica muito feliz com isso. Bom, e eu creio que seria se todos os dias todo mundo pensasse nisso, né? Há tempos atrás eu até falei numa palestra, suicídio existe, mas tem que parar. Então a gente tem que fazer essa campanha, por isso que eu creio que vai ser muito interessante isso aqui que a gente vai compartilhar nesse tempo aqui. Eu acho que vai esclarecer coisas para muita gente e isso é bacana. Mas você acha que, por exemplo, ainda existe muito tabu nessa questão de suicídio? Tanto é que, igual você acabou de falar aí, né? A questão do autoextermínio. Tem muita gente que não entende o que é autoextermínio. O suicídio ele entende. Mas não pode falar suicídio e tal. Hoje está se falando mais. Mas por que esse tabu? Se isso existe há tanto tempo, todo mundo fala sobre isso, né? Sim. Onde que criou esse tabu de não pode falar em suicídio? Não, mas só um detalhe. Claro. Mas antes de falar a questão dessa palavra, suicídio, as próprias plataformas digitais bloqueiam. Ela bloqueia? Provavelmente esse conteúdo nosso aqui pode ocorrer o bloqueio pelo YouTube ou pelo Instagram por causa da palavra sui. Então muitas das vezes, quando você utiliza algumas palavras, o próprio algoritmo identifica aquilo ali como uma ameaça, vamos dizer assim. Ou então um incentivo, um apoio. O robozinho lá, às vezes, não identifica que nós estamos discutindo esse assunto com a profundidade que deve ter, e ele identifica o quê? Poxa, alguém falou da palavra de extermínio e ele identifica como, estão fazendo apologia. Então, por isso que muitas das vezes, quando nós vemos nas redes sociais alguns materiais, você fala assim, não está alcançando ninguém, não está chegando a ninguém, é por causa de algumas palavras que o próprio algoritmo bloqueia. Sim, mas dentro disso aí é importante... Então vamos falar do extermínio. Tudo bem, vamos lá. Mas dentro de tudo isso aí, na verdade, antigamente, Eduardo, não se tocava em nada. Mas antigamente, há quanto tempo atrás? 2 semanas atrás? Não, estou falando de muitos anos atrás. Por quê? O assunto em si, independente da nomenclatura, o assunto em si era algo assim, meu Deus, né? Então era muito assustador na época, ainda que acontecia, né? Ainda que acontecia.
Às vezes a pessoa pergunta para mim, alguém falou para mim, fazer um paralelo aqui para você entender, alguém falou assim, poxa, mas antigamente não tinha pessoas, é um outro assunto, né, que está dentro, pessoas deprimidas. Eu falei, porque também o conhecimento da cura não é como hoje, medicamento não é como hoje, né? O entendimento da ciência não é como hoje. Então, o que se fazia? Se internava, né, naqueles hospitais psiquiátricos, que hoje tem muito menos que tinha antigamente. Então, é a mesma coisa. Hoje é mais, vamos dizer assim, a palavra não é mais natural, mas como a coisa hoje, a informação hoje ela é muito rápida, das coisas que acontecem, automaticamente a notícia vem rápido. Vindo rápido, as pessoas, opa, e vai chegando um ponto, que é o que a gente não quer e não podemos aceitar, é as pessoas acostumarem a tratar isso só como estatística. Que estatística grande. Eu acho, falei isso aqui na palestra que eu falei um dia desses para trás, a gente precisa de criar uma força-tarefa, né, para poder ajudar no combate. E se tem um tempo para a gente poder falar, acho que o Setembro Amarelo... É interessante, né? Claro. E voltando a essas questões de palavras que não devemos usar, que as redes sociais, as televisões bloqueiam, né? Quando a pessoa também é subtraída da família dela, que ela é levada, né, por aquela pessoa, eu vou falar a palavra aqui, porque provavelmente nosso alcance deve até já diminuir, porque usamos a palavra sequestro, por exemplo. O algoritmo também entende essa palavra e diminui o alcance. Então, eu já quero aproveitar. Você que está assistindo esse conteúdo aqui, ó, você já pode curtir para ajudar o nosso alcance, pode comentar bastante, sugerindo temas, colocando o nome de convidados, marcando aquele convidado que você acha interessante dele estar participando aqui conosco, do Amém Pode. E olha, pega ali o aviãozinho, pega o link do YouTube, compartilha nas suas redes sociais, porque assim você nos ajuda a alcançar muito mais pessoas que vão ser impactadas através das nossas palavras aqui no Amém Pode. Não é verdade, pastor Wellington? E também nos ajudando, porque o nosso propósito é muito mais do que simplesmente ter um programa, né? Ter um podcast, como muitos, né? Lógico, cada um tem a sua finalidade. Mas o nosso é que exatamente você expressar aquilo que é verdade dentro de princípios cristãos, né? Que é a nossa finalidade, não abrimos mão disso, mas falando a verdade, né? Como diz o ditado, sem medo de ser feliz. Que muitas vezes a gente trabalha de muita forma assim, não pode, tal, nós não estamos para ofender ninguém, né, respeitando todos, mas falando a verdade naquilo que nós cremos que são princípios dentro da palavra de Deus. Porque a verdade vai fazer diferença, igual nesse próprio assunto que estamos trabalhando aqui hoje, nós não podemos sair fora da verdade. Porque existe muita questão, né, o pastor Nilson pode até falar nisso também, existe uma questão natural ligada à psique, né, ligada ao comportamento humano, mas existe uma questão também espiritual que a gente não pode abrir mão dela. Porque o que leva a pessoa a uma série de situações na vida dela, a um autoextermínio, por exemplo, não é só uma questão, eu estava deprimido e pô. Depressão, 99% das pessoas sofrem de algum tipo de depressão. Em algum momento da vida, exatamente, acontecerá. Isso acontece porque, por exemplo, usa-se a depressão como o canalizador final para um determinado ato de autoextermínio, por exemplo. Mas seria só ela, e isso é o fato final, a pessoa está deprimida, isso leva ela a essa situação? Ou tem outras coisas? Na verdade, o que acontece? A gente precisa separar um pouco, né? Vou usar a estatística do 97%, eu fico mais com ela, dos casos do autoextermínio estão ligados à questão psicológica. Só que esses 97%, a gente resume muito na palavra depressão, mas são vários tipos de questões psicológicas. Vou usar a palavra que eu gosto muito, de declínios psicológicos, né? Então tem uma série de transtorno, tem a esquizofrenia, tem a bipolaridade, aí tem o pacote todo até então, segundo a pesquisa, né, da OMS, é 97%. Agora tem a questão espiritual que, para mim, ela entra em dois âmbitos aí. Primeiro, eu costumo dizer que o inimigo, claro, Satanás, pega a carona em tudo isso e pega mesmo, sem sombra de dúvida. Porque, vamos dizer assim, a depressão, né, o declínio psicológico, que é a caminhada aí de um possível autoextermínio, né, às vezes isso é longo, até chegar ao ápice. Só que nesse meio aí, sem sombra de dúvida, né, o inimigo tira proveito. Você pode ter certeza do que ele puder fazer para acelerar o processo,
ele vai fazer. Até porque ele está para destruir, Sim. matar, roubar. Exato, né? A função dele. Exatamente. Né? Entre ele ter que mexer com alguém que está com uma estrutura boa emocional e alguém que está com estrutura ruim emocional, automaticamente ele vai no que está com estrutura ruim. E tem um outro lado, pastor Wether e Eduardo, que para mim é a cereja do bolo. É o caso que já me perguntaram. Tem uma prevenção? Há alguma coisa preventivo? Como se sabe que se alguém lá na frente vai ser alguém... com essa tendência. Com essa né? tendência. Muito bem. Né? Aí entra muita Bíblia. E eu disse para a pessoa o seguinte, sabe quando você percebe, não necessariamente uma pessoa que vai chegar naquele ápice, mas quando você vê alguém triste, alguém de cabeça baixa, né? Aí entra nossos costumes até do evangelho, de quando alguém chega na igreja e lá cumprimentar a pessoa, talvez aquela tristeza que ela estava, aquele dia ruim, né? Aquele para baixo, como costuma dizer, fora que ele estava, aquilo ali era a sementinha que talvez daí 6 meses, daí 1 ano, né? Gerava aí o ápice da coisa, vamos dizer assim, e a gente poderia ter, claro, sido mais preventivos lá atrás, proativos lá atrás. Então é importante, né, para quem está nos assistindo agora, entenda isso, somente no meio evangélico. Vi alguém chorando, vai lá. Alguém de cabisbaixo, vai lá. Tá triste, vai lá. E tem o poder também do abraço, né? Do abraço, do sem sorriso, sombra de dúvida. né? Sem sombra de dúvida. E falar em abraço é algo tão interessante. Há uns anos atrás, se você for me perguntar quanto tempo, né? Bastante. É que eu estava numa determinada empresa e nós fizemos um curso para liderança lá e tinha uma psicóloga que ela falou para a gente. Tivemos uma dinâmica lá. E ela falou assim, olha, a dinâmica que nós vamos fazer aqui agora, para o brasileiro, ela é muito tranquila. Qual que era a dinâmica? De você cumprimentar e abraçar o outro. Fala, abraça e tal, abraçamos. Aí ela estava falando para a gente, por exemplo, é uma cultura que o americano não tem. O europeu também. Sim, eles são... nesse lado, eu não vou falar que ele é uma pessoa fria, mas nesse lado eles são frios. Então ela falou que eles estavam tendo dinâmicas nos Estados Unidos, com pessoas, principalmente de empresas e grandes CEOs e tudo, com terapia do abraço. Ela chamou isso, terapia do abraço, levando essas pessoas e tal. E não é só aquele tapinha nas costas, para um abraço mesmo, fervoroso, igual o brasileiro tem por hábito. E eu vejo que muitas vezes a gente vai perdendo isso. Sim. A pandemia trouxe um pouco desse afastamento. Sim. Né? Ela nos afastou. E hoje nós ainda estamos assim meio acuados, eu não posso e tal. Mas não é do brasileiro. O brasileiro, ele é acolhedor, né? Sim, sem o negócio dele, se você chegou, não abraçou, você não é brasileiro. E isso daí pode fazer diferença? Sem sombra de dúvida. Por isso que países demasiadamente frios, né, e ricos, vai falar, puxa vida, mas o sujeito é bem de vida, está num país, vamos dizer assim, com a economia uma das melhores do mundo, e chega a esse ápice, mas é exatamente por isso. Primeiro, ele já comprou tudo que ele tinha que comprar. E já então, perdeu a empolgação. Perdeu a empolgação. Essa é a grande verdade. Né? Essa é a grande verdade. E a outra coisa, o isolamento. Então eu não posso comprar tudo que eu quero, né? Então é por isso que eu estou feliz, né? Que eu tenho tanta coisa para comprar Exatamente. É muita conquista. A base é essa aí. E tem a questão a gente fala do frio, né? A solidão. É o que você falou, a questão do abraço. Então, realmente, até hoje, né? Isso é fato verídico. Por que a maior sentença para um preso hoje, né, é uma solitária? Né? Por exatamente o isolamento. O ser humano, eu vi há pouco tempo atrás, deve ter uns 6 meses, criar um quarto, Eduardo, pastor Wether, num país aí. O cara quis fazer um teste lá, um cientista, ele criou um quarto que não tem nada de som. Você que é da área vai entender melhor. Não tem nenhum decibéis, não sei o que isolado acusticamente. Literalmente. O cara não aguentou ficar lá dentro meia hora. Botaram uma pessoa e isso lá, é muito interessante. Ele não ficou meia hora lá dentro. Porque aqui dentro do estúdio mesmo, quando a gente fecha tudo, e eu costumo dizer assim com alguns clientes, eu vou fechar tudo, a gente vai fazer silêncio. A gente ouve o silêncio. Isso. É quase um zunido que dá no ouvido. É uma pressão que ocorre. E tem pessoas que sentem uma certa depressão, um desconforto. Você não tenha dúvida. Por isso que para pessoas depressivas, a entrada da noite é a pior parte. A entrada da noite para eles, quando escurece, a sensação angústia, das paredes né? fechando, a angústia. As paredes fechando, a escuridão, 90%, vou ficar com 90%, né? 90% deles tem essa dificuldade.
reclamam comigo lá no atendimento. Chega à noite, eu não aguento. Vai chegando à noite, para mim é o pior momento. Tem gente que antecipa até o medicamento para dormir, né? Pra, como diz o outro, se é que a palavra é essa, para não nem ver à noite, para poder passar direto. Isso aí, esse abraço aí, vocês não têm noção o quanto isso... No poder dele, né? No poder dele, o quanto isso tem cura nisso aí. A gente fala abraço, que você, pastor, você falou uma coisa muito certa. É coisa de brasileiro. Não tem, a gente é brasileiro, é suspeito de falar. Não tem esse calor humano no planeta como o brasileiro tem. Não tem, mas não tem. Eu me lembro uma época morando nos Estados Unidos, o nariz do meu amigo de trabalho saiu sangue. Eu atravessei a rua, comprei um copinho de gelo, fui lá, coloquei ele. Depois ele queria me pagar, queria me fazer isso aqui. Eu falei, meu Deus, lá no Brasil a gente está... isso aqui é comum. Você carrega o sujeito para lá, para cá. Né? Falta isso. E uma das questões que eu acho que é importante, quando a gente está falando um pouco também sobre o isolamento, eu até dou uma matéria no seminário onde a gente fala sobre a comunhão. E uma das coisas que foram feitas na Segunda Guerra Mundial, porque Adolf Hitler, ele tinha uma infinidade de cientistas. E eu nem vou, olha, talvez o que eu vou falar aqui, alguns vão falar que você não pode falar isso, tal, vou. Muita coisa que eles fizeram, terríveis, né, lógico, mas serviram de auxílio para a medicina de hoje, por incrível que pareça. Eles pegavam muito dos judeus para testes eles médicos. Faziam testes. Tudo bem que está errado, né? Mas ajudaram muito em termos da medicina. Não estou aqui favorecendo e nem falando que os nazistas ou que Hitler foi um herói, não foi. Mas eles foram fazer pesquisa sobre qual era a melhor forma de tortura. Segunda Guerra Mundial, qual era a melhor forma de tortura? E eles descobriram, como o pastor Nilson falou, que o confinamento solitário era a melhor forma de tortura. Eles pegavam um soldado, capturavam o soldado e batia nele, espancava, fazia todo tipo de maldade e tal, e ele não entregava. Mas quando eles deixavam ele num quarto, isolado, sozinho, com pouco tempo ele entregava até o nome da mãe, o CPF, falava tudo, sabe? Porque o ser humano, ele não foi criado por Deus para a solidão. Fato é que em Gênesis capítulo 1 e 2 ali, quando Deus vê que o homem, ele falou assim, não é bom que o homem esteja só. O homem sentiu. Agora, interessante, Eduardo e pastor Nilson, que o ser humano, ele nunca teve acesso a uma outra pessoa, sentiu só porque ele tinha Deus ali. É até importante a gente falar isso. Ele tinha Deus. E uma presença completa. Presença constante de Deus. Ele tinha os animais, ou seja, hoje estão trocando o ser humano por um animal. Por isso que eu quero deixar registrado aqui que o animal nunca vai substituir um ser humano. Porque ele tinha os animais e tinha todos. Ele tinha Deus. Mas por que Deus falou, não é bom que ele esteja só? É porque falta alguém igual a ele. Deus está num nível infinitamente superior. Os animais no nível infinitamente inferior. Mas falta alguém no mesmo nível. Os iguais, né? Os iguais. Sim. Né? E até esse momento que a gente está aqui batendo papo e tal, o tempo passa mais rápido. Daqui a pouco a gente fala, nosso tempo aqui acabou. Por quê? Quando você está sozinho, o tempo não passa de jeito nenhum. Então, quando o Hitler faz esse tipo de pesquisa, ele mostra para a gente o seguinte, olha, tem fundamento o que Deus fez lá no Gênesis, que muita gente fica meio assim, mas tem fundamento o que Deus fez lá. E até hoje a gente pode provar isso, que o ser humano não foi criado para viver sozinho. Né? E em cima de tantas coisas que a gente tem visto hoje, eu poderia ressaltar uma. A maior parte dos meninos hoje que estão atribulados, esses meninos hoje que cometem até alguns tipos de coisas que não deveriam, é o isolamento, eles ficam isolados nos seus quartos. E tanto é que nesse tempo pandêmico que nós vivemos, né, que as crianças ficaram reclusas fora das escolas, do convívio de parentes, muitas delas, né, ficaram deprimidas e um pouco de depressão, não é, pastor? Sim. E dentro disso aí, essa questão, vamos passar um pouquinho, já que a gente deu uma guinada para cá, na questão de jovens e adolescentes, né? Esse isolamento que a gente fala aí, com rede social, com computador, internet, essa coisa toda, isso é ruim porque, além da questão do isolamento, entendeu? Não se sabe o que eles estão recebendo, né? O que eles estão absorvendo ali nas redes sociais, na internet. Essa é a diferença. Porque antigamente, apesar que eu tenho 59, na minha época... Esse negócio de falar antigamente parece tão velho, né? Eu tenho 59. Na minha época, eu não lembro essa parte de isolamento. Que eu já acordava, ia para a aula, chegava da aula, já queria soltar o papagaio, a bolinha de gude, mas tinha que comer primeiro, fazer o para casa. Então a vida era mais ou menos uma agitação. Só que não vinha nenhuma outra informação de fora,
a não ser do pai e a mãe ali, e olha lá. Né? Porque hoje na época não. vocês não tinham televisão. Né? Exatamente. No máximo era uma revistinha que chegava. É por aí. Não, nem por aí. Nem por aí? Sim. Poxa. Não, tô falando sério. Não, nem por aí. Então, o que acontece? Hoje tem a preocupação do isolamento e o que está chegando sobre aquele isolamento. Porque, queira ou não, eles estão isolados, mas com acesso. É uma informação em massa de diversos pontos. Sim, eles estão isolados, mas com acesso. Aí tem aquela dupla preocupação, né? A do isolamento e o que eles estão absorvendo, o que eles estão vendo, assistindo, né? E aí vem o resultado da coisa. O que em cima daquilo vai se tornar como prática? Se a gente pegar, por exemplo, esse que teve no Brasil, não vou lembrar de cabeça, acho que eu lembro de Campinas. Aqueles meninos que de repente dão uma surtada, vai lá para a escola e sai lá atirando em todo mundo. Já vê esse monte de casos assim, né? Você pega a reportagem, você vai observar que eram meninos que estavam isolados no quarto. Não, geralmente... Não, era menino que estava isolado. Uma coisa que meu pai falava sempre comigo, eu até comento às vezes com a minha esposa, é que pessoas que são muito quietas na dela, pessoas muito introspectivas, geralmente a gente tem que abrir o olho. Porque a pessoa que não fala, que não se expressa, ela provavelmente tem algum... Quando ela, por exemplo, fica com raiva, ela tem, às vezes, um momento de ímpeto muito forte. A raiva dela vai acumulando, e quando chega num ponto, ela estoura. Sim. Que pode ser desses motivos, né? Do bullying nessas crianças lá no sul, dessa pessoa que mata, né, o seu próximo. Por isso que a Bíblia fala, né? A boca fala que o coração está cheio. E isso tem uma associação bacana com o lado emocional. Porque essa turma do isolamento, vamos chamar assim, pastor Weto Eduardo, essa turma vai acumulando coisa, vai acumulando. O ser humano, ele é bem, vamos dizer assim, ele tem um gatilho muito rápido para isso, né? De acumular as coisas, acumular as coisas. Principalmente, às vezes, as pessoas têm temperamento introvertido. É até interessante quando você fala da questão do temperamento, que tem pessoas que não acreditam. Não, eu não acredito nesse negócio de temperamento, mas tem muito. Porque tem pessoas, né, você mesmo que trabalha muito nessa área, tem pessoas que elas são despachadas, vamos dizer assim, né, uma pessoa colérica, ela não leva desaforo para casa. Então, é aquele tipo de pessoa que raramente ela vai ter esse momento de introspecção profunda, né, porque ela resolve, você brigou com ela agora, ela soltou, né? Mas, por exemplo, um melancólico, né, aquela pessoa que tudo ela leva para dentro, para introspecção. Tudo ela sofre. Então, nessa situação, eu acho que prejudica também. Sem sombra de dúvida. O próprio temperamento, ele prejudica, embora alguns não acreditem nisso. Fala, não, fulano de tal, ele é assim porque é boca dura, porque não sei o que é. Não, eu creio que o temperamento também tem muito a ver. Não, e muito a ver. Hoje se fala muito, eu até falo muito sobre isso, sobre a questão de reprimir. Reprimir é um perigo. Você falou uma coisa aqui, Eduardo, que eu gostei muito. Quando você vê alguém muito em silêncio, quando eu chego em velório, vejo alguém muito em silêncio... Que susto. Me dá preocupação. Porque agora é o momento da piada, né? Ele vai num velório e vê alguém muito em silêncio, né? Aí é fé, hein, pastor? É verdade. Levanta aí. É verdade. Mas é só um momento... Tempo que pessoal, desculpa a piadinha aqui mórbida, Você né? perde um amigo, mas você não perde Mas o problema é que você vê pessoas em volta em silêncio. Perfeito. Isso me preocupa. Em todos os aspectos, isso me preocupa, porque a gente faz muita leitura, como diz o corporal, né? Pastor Ailton, leitor da mente, né? Meu amigo Bispo das Alagoas, um abraço para ele aí. Então, isso me preocupa, porque tudo que nos faz entender que alguém está reprimindo algo, porque nós, seres humanos, temos essa mania, né? Principalmente os temperamentos que você falou, de guardar. Por exemplo, eu sou uma pessoa fleumática. Aparentemente, nós fleumáticos somos considerados como frios, calculistas, vocês não emocionam. Nós não externamos. É uma coisa diferente. Então, a pessoa olha para a gente e fala, meu Deus, eu queria ser igual a esse cara. Né? O circo está pegando fogo e ele está assim naquela tranquilidade. Só que para nós não é legal, por quê? Isso é até involuntário às vezes, né? A gente acaba reprimindo essas coisas. Só que vai explodir lá dentro. Tum, 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 tum. Uma hora, a coisa acontece. Né? Eu tenho até um amigo que ele é psicólogo também, ele diz o seguinte, porque tem pessoas que têm a mania de chegar e falar assim, do nada isso aconteceu. Não existe o do nada. Não. É uma somatória de coisas. E aí entra uma questão que eu gostaria até de trazer aqui para a gente conversar, até onde fica a questão do respeito dos pais para com os filhos que se isolam.
Porque quando a gente era criança, se você ficava no quarto sozinho, o seu pai já abria a porta e já falava: o que você está fazendo aí, menino? Já achava que a gente está fazendo coisa errada. O que você está fazendo aí? Sai desse quarto, sai desse quarto. Hoje, os pais estão naquele dedo, né? O menino tem 5 anos de idade, está no quarto sozinho, e o pai, não, porque ele tem a sua privacidade. Aí fica uma pergunta para nós aqui, para a gente de repente conversar, porque nós 3 temos filhos. Aonde está esse limite que o pai tem que respeitar um filho que está num quarto isolado, de deixá-lo lá até descobrir que o menino estava fazendo coisas ou provocando alguma coisa, que o pai depois assusta e fala... Ou não assistindo, né, pelo celular. Como que fica isso? Na verdade, não como opinião, mas como análise desse tempo todo que a gente está, nesses 25 anos, atendendo. Os pais ficam naquela situação de que, eu já percebi isso, o que é melhor, deixar ele aqui no quarto, aonde, entre aspas, eu estou... Uma segurança ali. Tá seguro, eu estou assistindo, que na verdade não está. Não tá. Ou lá fora, nesse mundão meio bagunçado que está. Então tem muito isso. Não estou dizendo que seria a minha opinião, vou bater o martelo, o pai está errado ou não. Então, há casos e casos. Por exemplo, eu já atendi casos, por exemplo, que o filho lá fora está nas drogas. Aqui ele fica no computador. Só que no computador, tipo, o pai assim, pelo menos está aqui, deixa ele fazer o que ele quiser. E é claro que ele acaba fazendo horrores ali, envolve pornografia e coisas mais. Então, tem aquela questão de que, daquela conta, o que é melhor, lá ou aqui? Claro, dos dois lados acaba ficando ruim. Óbvio que a gente está vivendo num mundo assim, bem tenebroso, né? Nós estamos num momento assim que o certo é errado, o errado é certo, e as coisas estão bem mais complicadas. Agora, o que os pais, aí para mim é a parte, agora a minha opinião, o que os pais erram, porque o filho ali dentro daquele quarto acaba sendo sossego para a mãe assistir a novela, para o pai assistir o futebol. Tem muito isso, por incrível que pareça. Falei um dia desse, eu não lembro se eu estava ministrando em algum lugar, aquela questão que o filho fala: pai, me dá 20, me dá 10. O pai está assistindo o jogo da seleção brasileira, a série da Netflix, ele estende a mão, 10, tá, para me deixar quieto, e vai embora. Aonde que ele foi gastar aquele dinheiro? Ali pode ser iniciação. Eu gosto de trabalhar muito em cima do começo da coisa. Ali pode ser a primeira droga que ele compra, pode ser o primeiro cigarro, a primeira dose de bebida que ele compra. Então, esse lado aí, sem sombra de dúvida. Mas e aí, onde que fica? Eu acho que é uma linha muito tênue da gente falar, mas eu acho que é importante a gente falar. Até onde o pai tem que respeitar o que nós chamamos de... o meu filho tem o seu espaço, ele é... Como é que fala? Você até falou a palavra? A privacidade dele. A privacidade. Até onde entra a privacidade de uma criança? Lá em casa eu tenho uma máxima que é o seguinte: olha, talvez alguém que está assistindo vai até me criticar, me julgar depois, mas o programa é para isso mesmo. Está debaixo do meu telhado, as regras são minhas e da minha esposa, minha e da Alcineia. É por isso que o pastor Wellington colocou todas as portas da casa de vidro. De vidro. Como é que você sabe? Você está visitando, né? Não, estou brincando. Mas, por quê? Porque muitas vezes esse negócio de respeitar, nós vamos depois escolher algumas coisas que nós não estamos preparados para elas. E eu acho que uma vez que o pai coloca os limites na sua casa, ele tem que acompanhar. O problema hoje dos meninos é a falta de limite, é a falta do não. Do menino falar assim: pai, eu tenho 3 anos, eu quero um celular. E o pai fala: mas eu só vou te dar quando você tiver 15. Aí o menino bate o pé, o pai com 2, 3, 4, 5 anos de idade dá um celular para o filho. Menino de 1 ano hoje. Eu estava outro dia num determinado restaurante, eu estou vendo lá o pai, a mãe e o neném num carrinho de neném. Lógico, tem que ser de neném. O pai está no celular, a mãe no celular, e o pai colocou um celularzinho para o menino novinho no carrinho, assistindo. Criança de 1 ano já sabe tocar naquele negócio. Sabe, com certeza. Com certeza. Agora, eu diria o seguinte, dentro disso aí, pastor, a gente tem que lembrar sempre o seguinte. Bom, primeiro, eu diria, se me pedisse a estatística, hoje eu diria 50% erro dos pais, essa palavra, e 50% falta de opção. É aquilo que eu falei. Aqui dentro ou lá fora, qual que vai sair mais barato para a gente ou mais tranquilo? Os outros 50%, quando eu digo erro, é essa questão do celular, por exemplo. Né? Às vezes a gente vê isso na igreja. O menino tá lá, não para. Põe o celular na mão dele, ele... Estou falando de pequenininho mesmo. Sim. Né? Aí dá aquela desacelerada, o menino tranquilo. É aquela conta que eu falei, a conta do vai me deixar em paz. Só que não funciona assim. Agora, tem um outro contexto, né? Nós, como cristãos, a gente
graças a Deus, nós temos essa oportunidade de ter um ambiente que favorece, né? Contrapartida a outros pais, né, que já não vêm de um lar cristão, não são cristãos, né? Não que nós somos melhor do que alguém, mas nós temos essa direção, isso ajuda sem sombra de dúvida, e para eles ficou mais difícil. Por quê? Então, todo mundo dentro de um contexto, vamos dizer assim, meio bagunçado. Tipo, por exemplo, a mãe não está nem aí, porque a mãe também ela está cheia dos seus erros lá dentro, ela também não desprega do celular, vamos dizer assim. É a mãe que deixa o filho em casa, vai de noite lá pro forró. O pai, mesma coisa, é o pai que também não está nem aí para os filhos, não gasta com os filhos com uma caixinha de leite, mas toma bebida lá fora. Aí é um contexto já de um ambiente bem bagunçado. Claro, favorece, sem sombra de dúvida. Agora, mas isso aí que você falou, eu diria hoje 50% é 50% de erro dos pais em dar para ganhar o sossego, aí eu não concordo, porque lá na frente o de sossego, como diz outros, poderia dizer assim, vai ser pior, a conta vai chegar. E eu quero até aproveitar aqui, voltando ao contexto, né, do suicídio, do Setembro Amarelo. Estou pegando aqui uns dados aqui no telefone do Ministério da Saúde, né? Que falando sobre saúde mental. Anualmente, mais de 700 mil pessoas cometem suicídio ou autoextermínio, segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, né? Isso. Então, 700 mil pessoas no mundo. É uma epidemia. Você falou tudo. Nós estamos quase que comparável a essas epidemias que nós tivemos, não comparável à última, né, da Covid, mas é algo terrível. Sim, sim. É bom até que para as pessoas que estão nos ouvindo... E só um segundinho, desculpa te cortando, mas é até bom colocar na estatística, porque esse daqui, você está falando de números que são... que eles conseguem, oficiais, mas nós temos muito mais que ninguém fala. Sim. Ninguém fala. No nosso meio mesmo, né? Depois a gente pode até entrar nele, que o nosso meio mesmo é terrível, porque no nosso meio cristão evangélico acontecem muitas coisas que as pessoas abafam. Abafam, porque para não constranger a família, para não trazer uma desonra. Então, esse número, eu poderia dizer... Às vezes seria até quase o dobro. Exatamente. Desculpa. Não, imagina, pastor. É sobre isso mesmo. Até fala para o pessoal que está nos assistindo, vai ter variáveis de percentuais e números. Isso é normal, até pelo que o pastor Edo falou e colocou bem colocado. Porque, na verdade, não é interesse de... Vou generalizar, de todos dar a estatística certa, né? Não há interesse. Então, na verdade, para você ter uma ideia, da minha pesquisa, 800, eu vi uma outra pesquisa de 1 milhão. Então, eu fiquei meio no meio, são 800 mil por ano, tá? Que já é alarmante. É uma cidade gigantesca. Então, a cada 40 segundos, está morrendo alguém no mundo. No Brasil, são 14 mil ano. Com relação a suicídio. Isso. No Brasil, são 14 mil anos, 800 mil no mundo. No mundo, a cada 40 segundos, tem alguém chegando nesse ápice, né? Vou usar essa palavra. O que tem preocupado, duas coisas muito engraçadas, só no sentido não no sentido da palavra. Crianças. Acho que 10 anos para cá, tem se preocupado muito com esse índice que deu uma subida, né? Como estatística, a região sul do país é a região que tem mais esse tipo de coisa. Vai se perguntar por quê. E uma coisa interessante... Não seria pelo clima? Porque o clima no sul ele é bem mais frio. E o sul do Brasil, ele tem eu não sei se é uma questão, mas ele é muito mais... talvez mesclado pela origem, né? Você vai europeia. ver ali naquela região ali das Serras Gaúchas, né? Você tem muito ali alemães, você tem muito holandeses. É verdade. E tem cidades ali, eu fui numa cidade lá uma vez que eu assustei, porque elas falavam alemão dentro do ônibus e tal, e o trem assusta. Nós estamos no Brasil, mas uma outra língua. Talvez isso também, né? O frio, é um lugar mais frio, uma população mais descendente de europeus e tal. Pode ser um fator, né? A outra coisa, que é a estatística assim, que todo mundo fica tentando pesquisar e não acha, o maior índice é no meio indígena. Vai entender. Tem uma pesquisa, se não falha a memória, para cada 100 mil no Brasil, são acho que 7 homens e 6 mulheres, ou 5 mulheres, e 15 indígenas. 15 indígenas. Né? Aí eu estava conversando há uns tempos com um missionário, amigo da gente,
tem muito alcoolismo dentro do meio indígena, né? E eu estava perguntando para ele, falei, poxa, lá como é que funciona? Ele falou, não, lá tudo, aonde ele estava, né? Tudo se resolvia, às vezes as brigas, que nós chamamos de briga, o ápice era no facão, aquela coisa toda e tal. E acontece o seguinte, óbvio, né? Se urbanizou muito a questão indígena, né? Então levou para eles muita coisa que não era da cultura. Não era da cultura deles, né? Muita coisa eles absorveram, talvez absorveram as boas e as ruins também, né? Hoje, por exemplo, o índice de mulheres, de tentativas, ela é muito maior do que os homens. Tentativas, né? Mas ainda as vias de fato, a maioria são os homens. E hoje, se não me falha a memória, dos homens, em primeiro lugar está a arma de fogo, em segundo lugar, se não falha a memória, está enforcamento e depois medicamento. Depois medicamento. E eu estou vendo aqui no site da OMS, né, que em 2021, então não é tão atual assim, né, mas já dá para ter uma noção. Dá bastante. 1 em cada 100 mortes ocorre por suicídio, revelam estatísticas da OMS. Isso foi feito lá, essa pesquisa na Genebra, né? E informa que o suicídio continua sendo uma das principais causas de morte em todo o mundo. São 800 mil suicídios e ela ganha do homicídio, que a gente acha, poxa, mata ali, mata aqui, homicídio está dando acho que 450 mil, estou arredondando. E olha que coisa impressionante, a gente está falando da juventude, né? Entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio foi a 4ª causa de morte, depois de acidentes de trânsito, tuberculose e violência interpessoal. Ou seja, 25%, né? Um quarto. Um de 4. Gente, é muito alto. É muito. Eu acho que não só a questão de políticas, mas nós temos algumas políticas públicas para isso, né? Algumas entidades que até trabalham, né? O próprio CVV trabalha com isso. Mas eu acho que, embora, igual você falou, né, Eduardo, algumas palavras que a gente fala aqui, você pode até ser cortado e tal. Mas se a gente não discute... Tem que ser nu e crua, né? Nu e crua. Por quê? Porque a gente vê, na própria palavra de Deus, nós temos algumas situações assim, né? Nós temos lá o próprio profeta Elias, que chega um determinado momento em que ele vai para uma caverna, ele não tenta. É até interessante depois a gente trabalhar sobre isso, sobre uma tentativa e um desejo. Eu acho que são coisas diferentes. Elias, ele não tentou, ele pediu. Ele falou, Senhor, eu já cansei e tal, me leva, eu já estou pronto. Então, ele não cometeu um ato. Não. Mas ele pediu para Deus para levá-lo, como nós temos outros homens, né, na Bíblia mesmo, que fala sobre isso. Mas, nessa questão, quando a gente vê que na Bíblia nós temos também esses problemas, e aí, como é que a gente consegue identificar até onde nós podemos ou não trabalhar com esses fatos, falar sobre eles, de uma forma que as pessoas entendam que isso é sério, não é brincadeira, sem promover o mesmo? Porque você falou aí de homicídio. Homicídio eu posso falar, não posso? Mais ou menos. Não posso falar homicídio também, não? Não, na verdade, essas palavras, né, todo o algoritmo entende. Por exemplo, às vezes, se a pessoa falar assim, de uma forma até de brincadeira, eu vou matar o fulano de tal, o algoritmo pode tentar entender. Só de você ter falado isso aí. Mas como a gente já falou também do suicídio, do homicídio, então... Mas é isso que eu estou falando. Muitas vezes a gente tem esses problemas que hoje a gente não pode falar de quase nada, e isso prejudica muito a própria população. Que quando você não tem informação, você não tem como se defender. Como você vai se defender de alguma coisa que você não tem informação dela? Qual o maior problema que nós tivemos na pandemia da Covid, no início? Não se tinha informação. Vamos tratar com isso, isso aqui, esse remédio não pode, aquele outro não pode. Tinha remédio, você não podia nem falar o nome, nem sei se pode ainda. Mas você não podia falar nome, aí vem essa vacina, vem não sei o que é, vamos testar isso, aquilo, aquele outro. Então ficou aquele negócio. Milhões de pessoas morreram por falta de informação. Hoje nós temos milhares de pessoas que morrem por falta de informação. E hoje também temos um problema sério. Muitas informações que não são reais. Muitas. Não só de Covid, mas do modo geral. Muitas e não poucas. Agora, aonde a gente pode trabalhar nisso, né? Primeiro, esse episódio, esse ápice aí, né? Ele é a longo prazo, é que você falou que é dia, né? Não é,
eu vou ficar só com os 3% dos 97%. Os 3% é aquela pessoa que, o milionário que de repente perdeu dinheiro, confiscaram e bababá, aquela coisa. Tipo, agora, os outros 97%, eles vêm de um processo, eles vêm de uma caminhada. Por isso que eu falei. Começa do choro lá atrás, do cabisbaixo, ok? Então, a melhor forma, principalmente pessoas da igreja, né, líderes que estão nos ouvindo aí, a melhor forma é intervir sobre essa tristeza, esse choro, na hora. Tentar entender, na né, hora, de onde tentar vem. entender na hora, né? Eu estava uma vez, há muito tempo atrás, fazendo um lançamento de um livro no Interview Gospel, né? Lá da Peter Garrido, né? Um livro sobre namoro. Aí estava falando lá, Aí a moça estava escutando lá, marcou um horário comigo, foi lá no outro dia, ela falou, olha, que o senhor estava falando aquela palavra, né? Aquele negócio, eu nem lembro o que era. Eu já estava pronto ali para cometer o ato. Já estava pronto. Aí ali com aquela palavra, opa, vou lá procurar e veio conversar. Eu falei, bacana, honra e glória para Deus. Mas você vê, poderia ali ser aquele começo que ia protelar. Né? Eu já vi casos, por exemplo, da pessoa chegar no local para até então cometer as vias de fato, pensou, pessoa não foi, protelou lá na frente, mesma coisa. Então, a nossa grande oportunidade, né, seja de nós cristãos, de qualquer outra pessoa, eu chamo da força-tarefa, né? Tem que ter uma força-tarefa de governo, igreja, terceiro setor, todo mundo, de entrar nesse meio, cercar nesse meio. Né? A estatística, quando fala de 97% são de procedências psicológicas, psíquicas, como quiser, a mesma estatística diz o seguinte, que a maioria poderia ser evitado. Grande parte poderia ser evitado. Evitado o quê? Por tratamento, né? Aí entra a parte pública, que é o acesso. Vocês não têm noção o que é uma dificuldade hoje para uma pessoa que está numa crise emocional, seja depressão, qualquer coisa, surto, dela chegar a um atendimento público, até o profissional da área, que até então, vamos dizer, o psiquiatra, né? Tem que passar por uma série de situações. E às vezes a pessoa desiste no meio do caminho, Exatamente. Desiste no meio do caminho. Ou o desistir é cometer o ato. Esse é que é o problema. Mas você acha que ainda existe tabu? Porque eu vejo também que existe muito tabu, não só no meio cristão evangélico, mas tabu de forma geral quando fala do psiquiatra. A figura do psiquiatra está intimamente ligada a doido. Pastor, foi não é? Deus Tem você gente que isso. fala assim, eu vou marcar um psiquiatra para você. Você está achando que eu sou doido, rapaz? Não, eu mesmo eu faço atendimento, né? Não, faço com psiquiatra, doutora Carla, um abraço, porque é saber identificar que o psicólogo tem uma função, o terapeuta tem outra, e o psiquiatra tem outra, né? É a divisão mesmo da mente ali. Eu cresci com esse pensamento, hoje eu sofro com esse pensamento, né? Hoje o psicólogo, o psicanalista, o psiquiatra, e só bater um pouquinho para o neurologista, né? Vamos dizer assim, ainda há muito preconceito sobre isso. Eu ouço, quando alguém chega lá e fala, vou ser sincero com o senhor, porque eu achava que isso aí era para tratar de doido, a expressão que eles usam é essa. E a gente tem que explicar que não é nada disso, tem um médico para isso, para aquilo, como tem um médico que trabalha em outras áreas. Tem muito isso, esse preconceito, ele é muito grande. E até por incrível que pareça, se tratando de preconceito, há um preconceito muito engraçado. Por quê? Eu estou lá na igreja como pastor e, por acaso, também como psicanalista, tentando ajudar as pessoas das duas formas. Tem muitas pessoas que não foram lá, mesmo graças a Deus com uma propaganda bacana, alguém disse assim, bom, estou bem, pô, onde é que você foi? Eu tratei lá com o pastor Nilson. Pastor? Aí não vem. Ou às vezes fala, não, releva o pastor, onde é que é? Aonde ela atende? Na igreja. Então a gente sofre esse preconceito, como também há um preconceito do povo evangélico, né, com aqueles profissionais que não são cristãos. E hoje em dia tem diminuído um pouco, né, pastor? Não, melhorou muito. Mas assim, a gente ainda vê uma diferença muito maior dos homens com as mulheres. As mulheres já têm um costume de procurar mais esse cuidado. Porque às vezes a mulher sofre mais uma pressão psicológica dentro de casa, no trabalho, e ela procura uma ajuda. Você fala às mulheres procurar, vou usar esse termo, terapia? Sim. 99, pode botar alguns 9%? Nesses 25 anos que eu atendo, a cada
100 homens, a cada 100 casos, eu atendo 99 mulheres. Porque o homem ainda, é até bom você estar nos ouvindo aí, nos assistindo, o homem ainda ele é meio preconceituoso e machista com muitas coisas. Principalmente quando se trata de emoção, você está falando de sensibilidade. E falar de sensibilidade ainda com o brasileiro, o machão, parte dos homens, né? Ou não. Então ele aponta, não, o problema é ela. É ela, é ela. E recheado nisso aí vem a questão do, eu não estou doido. Não, e é por isso, talvez, que muitos dos homens, eles vão acumulando essas cargas emocionais, chega um ponto, ou ele vai para a bebida, ou ele vai para a droga, ele cai na depressão, e ele fala assim, eu tenho que acabar com minha vida, porque minha vida está assim. Nós vimos aí alguns, às vezes, artistas, pessoas famosas que entram na droga, e às vezes, provavelmente, é por causa de uma depressão, do motivo assim que causa esse suicídio, né? Porque a pessoa que toma droga ou que consome a bebida em excesso, ela está cometendo basicamente um suicídio. Só que mas de forma mais lenta, né? Mas a sociedade não vê como suicídio. Sim, mas ela foi causando aquilo ali. Quando ela tem uma overdose, ela poderia ter parado antes. Essa dinâmica que você fez dos homens aí, você foi muito feliz mais uma vez. Por quê? É o que você falou. É o orgulho. Eu sei que eu vejo isso todo dia, né? Principalmente dentro de relacionamento, é a área que eu mais atendo. O orgulho, a mulher vai e procura. Por isso que o índice, quando a bomba estoura para o homem, ele já vai, vou usar assim, não necessariamente para as vias de fato, mas ele já está num ápice muito maior, que eu vou dizer assim, ele está mais próximo a isso do que a mulher. Essa é a grande verdade, né? Por isso, estatística, a mulher como tentativa, elas têm um índice muito mais do que os homens, e elas têm também um índice muito grande de tentar de novo. Ao ápice, ao extermínio, né? Porque geralmente elas usam aquelas questões que, vamos dizer assim, a gente chama de produtos tóxicos, né? Medicamentos, essa coisa toda. Bom, aí o homem, como orgulhoso é isso que acontece. São muitas coisas que ele deixou ali de aliviar aquela carga, vamos dizer assim, aí ele fica mais próximo e por isso a estatística é maior. Agora, hoje, eu atendo muito, já há muito tempo, dentro da área do relacionamento. O índice de divórcio está muito grande. O assunto é divórcio? Não é. Mas o que acontece? Eu estou falei isso aqui no começo para você, né? 2 meses e meio, 9 divórcios, 9 mulheres. Por quê? Hoje, de uma certa forma, pastor, o que eu percebi que está muito claro, meio que está na modinha hoje todo mundo se manifestar, né? Você falou mal do meu cabelo, te processar, você falou mal. Hoje, assim, acho que o direito ao grito está mais livre, sei lá, enfim, até tem muito mimimi pro meu gosto, né? Mas o lado que está acontecendo, que eu percebo, que dessa vez as mulheres estão tendo coragem de levantar a mão, né? Só que elas estão vindo no consultório para tratar questões emocionais já na beiradinha do perigo, vamos dizer assim. Desses 9 casos, 2 com oratória de autoextermínio, né? 1 com tentativa, entendeu? Então, isso preocupa a gente. Eu vou sempre repetir e bater nessa tecla. A gente tem que formar uma força-tarefa para pegar aqui no meio, lá do comecinho, aqui do meio, e ajudar nisso aí, intervir nisso aí. Intervir com aquele abraço que você falou, né? Intervir com o diálogo, intervir com o filho que está lá no quarto, né? Vai lá falar a linguagem dele. Isso é importante, né? Eu trabalho o dia inteiro com a cabeça, né? Minhas mãos é lisinha, mas com a cabeça. Aí eu chego em casa, às vezes, agora não tem 2 manetes, quando tinha 2 eu jogava FIFA com o meu menino. Eu preciso de entrar no mundo dele também, né? Ele é muito tranquilo, Guilherme, né? Muito tranquilo, mas eu preciso de entrar, eu preciso de falar a língua dele também. Eu preciso dar uma ida lá para me saber o que está acontecendo. Às vezes o pai, eu, por exemplo, faço muito isso com meu filho. Às vezes, quando eu vou buscá-lo na escola, eu falo, e aí, Samuel, como foi seu dia? Isso. Me conta. Teve alguma briga na escola com algum coleguinha? Você está tendo alguma dificuldade nas matérias? Para exatamente ele poder se abrir, né? Mostrar que você está interessado nele, né? Sim, porque muitas das vezes o pai busca o filho, mas fica os 2 calados ali, põe um rádio, uma música, às vezes um funk, que ainda vai ajudá-la a se deprimir mais ainda com as músicas pejorativas. E está ali naquela rotina, né? Mas, pastores, eu queria voltar também nessa questão, até bíblica, né? Nós vimos ali que Judas, ele comete o autoextermínio naquele momento daquela
né, da traição a Cristo e tudo mais. E dentro das igrejas, pastor, saiu recentemente algumas notícias aí de alguns pastores que cometeram mesmo o autoextermínio, vou falar abertamente, né, o suicídio. Como que o pastor, às vezes até por uma soberba dele, ou uma autopreservação, ele fala assim, não vou procurar ajuda. Como que o pastor pode procurar uma ajuda numa situação dessa? Nós costumamos dizer, né, pastor, lá na igreja, até pelo nosso pastor presidente, pastor Divino, um abraço para ele, né, que todo pastor precisa ser pastoreado. A gente precisa ter alguém para poder desabafar, né, para poder conversar. De vez em quando a gente almoça junto, conversa, né? Isso é importante. O que eu vejo hoje, longe de imputar culpa, e eu nem gosto dessa palavra, né, é que muitos, ou a maioria, andam sozinhos, né? Se há aí, sei lá, um orgulho, né, de dizer, poxa, eu vou estar debaixo da... Não é necessariamente, vou dizer, nem usar cobertura, que às vezes a pessoa pensa assim, poxa vida, eu vou estar debaixo da cobertura de quem? Eu estou aqui no ministério, tem 200 anos, alguém chegou agora, mas um pastor de cabeça boa, né? Vamos dizer assim, pelo menos para relacionar, para poder desabafar, conversar. Então a gente vê, eu tenho que ser sincero, a gente vê que há um orgulho, né? Há um orgulho dentro disso aí, que envolve a questão do cargo que ele tem ali, às vezes como presidente, de o que os membros vão pensar de mim, essa coisa toda, tem muito isso. Agora, tem muito também que eu já tratei, eu já atendi pastores com uma certa decepção com o próprio ministério. E às vezes nem o próprio só ministério, com a própria denominação de pastores que... Vou dar um exemplo, claro que eu não vou falar nome, tem muito tempo isso. Ele desbravou aí, como diz o outro, um interior aí, mas desbravou assim, Deus usou tremendamente, implantou a igreja, aquela coisa toda. Ele se entregou, abdicou de tudo ali com a família para desbravar aquele lugar onde foi dado a ele como uma missão, né? E o dia que ele, depois de 30 anos, ele teve uma depressão, eles pegaram ele, botaram de lado e descartaram. Aí foi que ele me procurou, eu atendi, né? Passou uns 5 anos depois, ele faleceu, e eu acredito piamente que ele faleceu assim, como a gente costuma dizer, né? Angustiado, né? Mas que a gente tratou, cuidou. Então, para mim, eu vejo, o pastor Ué tem muito mais experiência do que eu, vai dar a opinião dele, eu vejo que tem um lado orgulho, né? E eu vejo que tem um lado, às vezes, que o sujeito se doa e, às vezes, ele não tem aquele retorno que ele devia, para mim, até merecia ter, e não tem, e o cara... E, às vezes, pastor, também, talvez alguns pastores não se vejam como humanos. Estão ali absorvendo, às vezes, os problemas da igreja, os problemas na família, os problemas no negócio. Tem muito pastor que não tira férias, Eduardo. E eles acham assim, acham, nossa, como se fosse eu nunca tirei férias na minha vida. Super-homem. Estivesse fazendo grande feito em prol do reino, vamos dizer assim, por que não, né? Só que às vezes, infelizmente, por causa da denominação e até a cobrança. Mas isso é errado. Pastor, lógico que tem a denominação, que é algo muito forte, mas eu acho que é muito pessoal. Quando você fala que alguns se sentem como super-homens, eu acho que pega um pouco por esse lado. Eu já ouvi pastores dizendo o seguinte, não, mas a Bíblia fala que o bom pastor ele tem que morrer pelas ovelhas. Na realidade, isso é um pensamento equivocado, é uma leitura, vamos dizer assim, hermenêutica errada do texto. Em João 10, o Senhor está falando assim, eu sou o bom pastor. É artigo definido, ele é o bom pastor. Ele não deu esse título para ninguém, ninguém ocupa o lugar dele. E ele fala assim, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele que dá a vida. E ele vai falar o porquê. Porque eu tenho poder para reavê-la. Esse mandamento, esse mandato, eu recebi do meu pai. Deus deu autoridade para ele para morrer e ressuscitar. Ele não cometeu autoextermínio, lógico que não. Mas ele falou, eu tenho esse poder. Só que muitos pastores pegam esse texto e falam o seguinte, não, eu tenho que me doar para o ministério. Você tem que doar para o Senhor. A Bíblia não está dizendo que nós temos que nos doar para o ministério. Jesus fala assim, aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo. Após ele e servi-lo. Mas o ministério tem limites. Por que tem limites? Eu tenho família, e se eu desprezar a minha família, eu estou contra um princípio da palavra de Deus, né? Paulo fala para Timóteo, aquele que não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria casa, negou a fé e é o pior do que o descrente. Eduardo, uma outra coisa muito séria.
Tem muitos pastores que eles esquecem a prerrogativa que Paulo dá, falando para Timóteo, sobre aquele que aspira o episcopado. Ele fala, excelente obra almeja, mas é necessário que o bispo seja, primeiro, irrepreensível. Depois ele vai falar, marido de uma só mulher. Depois cabe a gente falar num programa, quem sabe, sobre divórcio e novo casamento. Aí, essa é boa, hein? Essa é boa, hein? Essa é boa, hein? Marido de uma só mulher. E que governe bem a sua casa, porque se ele não governar bem a sua casa, como que vai governar a igreja do Senhor? Aí que muitos pecam, achando o seguinte, não, a minha família tem que me acompanhar no ministério. Ótimo, mas Deus deu 24 horas para todo mundo. Um dia eles me perguntaram assim, o que vem primeiro? Aquela famosa pergunta, né, do ovo ou galinha, mas o que vem primeiro? Ministério, ou igreja, família, ou trabalho, aquela pergunta. Aí um dia eu estava assim, eu falei, Deus, mas o que vem primeiro? Eu fui no livro de Eclesiastes, quando Salomão fala assim, olha, há um tempo determinado para todas as coisas. O que Deus me falou? Todo mundo tem 24 horas. Nessas 24 horas, você tem que tirar um tempo para o Senhor. O Senhor, ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Em segundo lugar, todas as outras coisas. De que forma? Você tirando um tempo. Meu pai... Sabedoria, né? Sabedoria. Discernimento. O meu pai trabalhava, saía cedo de casa, né, que ele trabalhava mais distante de casa, e quando ele chegava em casa por volta de 6 horas da tarde, a gente sempre fazia a refeição juntos, líamos a Bíblia juntos, fazíamos o culto doméstico, e meu pai sempre estava por ali. Quando dava, meu pai saía com a gente, levava a gente no zoológico e tal, ele era um pai presente. Aí fala assim, mas isso eram os pais antigos. Não, isso não existe antigo nem novo. Isso é questão de prioridade. Hoje as pessoas estão trabalhando 24 horas por dia quase para dar o melhor para o filho, que o menino não conhece o pai. É perigoso o pai chegar em casa. E aí, como é que você está, meu filho? Quem é você? Chama de tio, né? E aí, tio? Ei, tio. Então, eu penso que esse problema pastoral é pela ausência do entendimento correto da palavra de Deus, que só existe um supremo pastor. E nós, como auxiliares, nós temos que cuidar de duas coisas que a Bíblia fala. Primeiro, cuidar da nossa mente. Segundo, cuidar do nosso corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. E o próprio Paulo fala assim, aquele que destruir o santuário de Deus que sois vós, o próprio Deus o destruirá. Tem gente que pensa assim, é o inimigo. Não, se eu destruo o santuário de Deus que sou eu, o próprio Deus me destrói. Isso é um entendimento. E é complicado, né? Às vezes a gente entra nessas questões aí, né, do autoextermínio e tudo mais. E eu vou entrar agora num tema mais polêmico. E eu quero que você que está nos assistindo aí, se você está dirigindo o carro, pare o carro. Se você está aí cozinhando, desliga ali o fogão, né, o fogo. E preste atenção agora nessa pergunta aqui que eu vou fazer para os dois aqui, os especialistas de plantão, para a gente entrar num contexto bíblico, de fé e de convicções próprias. Cada pessoa tem a sua opinião. E caso você tenha uma opinião diferente, pode escrever nos comentários aí, que vai ser muito bem-vindo. Eu quero saber de vocês, pastores. Nós estamos falando aí do autoextermínio, do suicídio, né? Segundo a Bíblia, a pessoa que comete um suicídio, ela é condenada ao inferno ou ela ela vai ficar num local especial ou ela vai para o céu? Como que isso, biblicamente, a gente poderia abordar? Não é propaganda para o suicídio, não. É para que a pessoa entenda onde isso leva. Quem quer começar com esse questionamento? N e W. N vai primeiro. E agora eu peguei pesado. Eu posso falar porque queira ou não, o que acontece, né? Nós estamos dentro da mesma visão e livre de pensamentos, né? A gente sempre fala muito isso lá na igreja. Perfeito. Muito na igreja. Eu tenho que colocar, eu não tenho como deixar, eu acho que meu melhor aprendizado é esses 25 anos que eu atento. Na verdade, faz agora em janeiro. A estatística aqui de 97% são de gatilhos psicológicos, né? Eu acredito. São. Vamos lá. Vou repetir. Eu falei isso um dia desse para alguém. Todo mundo que me pede oração para qualquer coisa, né? Qualquer coisa, eu sempre digo o seguinte, né? Ou aconselhamento. Certo duvidoso, vamos orar e vamos pedir para Deus. Porque eu acho que nós já estamos, vou chegar lá, nós já estamos num campo de batalha. O espiritual para nós já é fato. Então, nesse caso, por exemplo, eu acredito muito, né, na pressão do inimigo sobre alguém que está
vou usar esse termo, deprimido. Vamos pegar o deprimido. Ali, né? Isso, o deprimido, a queda emocional, do jeito que você quiser. Por quê? Como eu falei, isso eu acredito. É bobagem ficar com a pessoa que está lá deprimida, levanta, veste a roupa boa, vamos para a igreja, aquela coisa toda. Eu costumo comparar, aquela chave, hoje não tem mais esse problema, aquela chave da casa, tem o relógio e tem as chaves, né? Os disjuntores. Isso. Na minha época, eu ligava 2 chuveiros, a chave caía. A pessoa deprimida é daquele jeito para mim, eu faço essa comparação. Ligou 2 chuveiros, ou seja, muito problema, muita questão, traumas e coisas, a chave cai. Ok. Eu costumo comparar, no bom sentido, que Deus é o relógio, a energia está lá no relógio. Deus continua Deus, né? Só que a chave caiu. Como é que aquela chave vai levantar de novo? Você vai conseguir voltar ela, desculpe, ela não cair, ligando apenas um chuveiro ou acertando a energia elétrica, qualquer coisa. A pessoa com depressão é a mesma coisa. Seja lá nesse pacote todo, esquizofrenia, bipolaridade, transtorno de ansiedade. Então, o que acontece? O inimigo já tira. Só que quando a pessoa chega, é isso que a gente precisa entender, ela chega numa depressão profunda, eu me compadeço de depressão, porque eu trato isso. Depressão é quem passa e quem tem conhecimento. A pessoa chega num ponto, Eduardo, que ela vê, entre aspas, involuntário. Claro que eu vou repetir sempre, o inimigo está ali, morre, pula, ok? Só que acontece o seguinte, ela chega num ápice tamanho que aquilo, de uma certa forma, torna-se involuntário. Ela vê, né, nem a morte, ela vê como o escape. É uma solução para aquele problema. Eu poderia dar um exemplo aqui da automutilação, mas o porquê que adolescentes, jovens, pré-adolescentes se automutilam, mas eu não quero, talvez, dar esse exemplo, não sei se seria oportuno, para, como diz o outro, né, não justificar para eles o que eles fazem isso, mas eu sei o que eles fazem isso, né? E entendo, por incrível que pareça, que é um negócio absurdo e é verdade. E para mim, por exemplo, quando a pessoa chega numa depressão profunda ou um surto, entendeu? Aí, para mim, é involuntário. Eu não acredito, com todo respeito à opinião do pastor Wellington, que aí ela vai perder a salvação por isso. Eu fico até triste quando, às vezes, acontece muito no meio do crente. Teve um suicídio. Você esperaria o ato de compadecer, né? Foi para o inferno. Eu não gosto disso. Eu acho até um desrespeito, né? Agora, como tem casos, como eu falei, né, aquele percentual lá atrás, o menor, o 3%, sem sombra de dúvida. Confiscou meu dinheiro. Pum, não sei o que lá, tum. E tem sérias coisas que não vai dar tempo de falar. Mas desse 97%, né, que foi realmente pela questão psíquica, a gente tem que entender a questão psíquica é o seguinte, não é o comecinho de uma causa psíquica. Nós estamos falando do auge, né? Seja um surto, né? O surto, por exemplo, a pessoa surtou, né? Ela vai fazer coisas que no outro dia você vai chegar perto dela e vai falar assim, eu fiz isso. Ela só vai entender por que eu estou machucado. E pode acontecer também, né, pastor? Na questão, assim, por exemplo, uma pessoa que ela está ali dirigindo, alguém fechou o veículo dela, ela entrou num ápice de nervosismo e falou assim, eu vou atrás daquela pessoa, eu não quero ter esse prejuízo no meu veículo. A pessoa bateu no carro da outra e ela foi atrás. No decorrer dessa corrida, por exemplo, ela perde o controle do carro, capota e falece. Ela causou a sua morte. Mas, assim, ela, tipo assim, ela foi somando. Estou tentando ilustrar para as pessoas, né? A pessoa ter batido no carro dela, ela falou assim, não, peraí, é só um carro. Sim. Ela respirava e falava assim, vou trabalhar e vou reconstruir isso. Sim. Mas ela foi somando, né? Aí ela foi aumentando a velocidade, foi ficando mais ansiosa, até bater e capotar o carro e trazer um mal que ela não queria. Sim. Deixa eu dar um exemplo meu. Perfeito. Eu não tentei, não, fica tranquilo, gente. Graças a Deus, estou só ajudando o pessoal. Esse pulso cortado aí, a gente releva. Agora eu vou fazer. É a peninha da cara. O que acontece? Rapaz, eu conversei com a minha neuro, né? Ela falou que eu ajudo pessoas, mas eu tenho uma luta com ansiedade. Claro. E eu, depois de velho, uns 3 anos para cá... Depois de velho, não. Mais experiente. Mais experiente. Mas eu comecei a ficar com uns pânicozinhos. E o pânicozinho. Rapidamente vou contar para vocês. Fui lá na igreja do Ouro Preto, ministrar lá, formatura de casados. Entrei no banheiro. Já foi lá não, né?
Beleza, lá tem um banheiro grande, enfim, lá foi empresa de segurança. Beleza. Na hora de sair, eu fui abrir o banheiro. A porta travou comigo. A porta travou. Por isso que eu falo o lado involuntário. Pastor Eduardo, me deu um pânico na hora. Por quê? Eu pensei em ligar, eu olhei para trás, olha o que é a cabeça do ser humano. Em milésimo de segundo, eu retratei, porque eu assisti o filme e o documentário, o banheiro é parecidíssimo com o banheiro lá da Boate Kiss de Santa Maria. Vocês lembram do episódio? É que teve incêndio lá, essa coisa toda. Quando eu olhei e vi a janelinha do banheiro, acho que foi empresa de segurança. Elas não têm espaço para abrir. Olha o que milésimo de segundo a cabeça da pessoa, né? Pastor, me deu um pânico, eu comecei pá na porta, pá. Eu fiquei com medo da minha reação, né? Com medo da minha reação. E quando alguém chegou e falou assim, quem que é? Eu falei, o pastor Nilson está aqui, tá. Fica tranquilo, vou arrumar um pé de cabra. Eu falei, então o negócio é mais feito, eu imaginava. Aí que eu desesperei. Liberou um gatilho. Eu comecei a suar, a mão começou a tremer. Olha para você ver, trabalho nessa área ajudando os outros há 25 anos. Mas aconteceu comigo. Então, o que me assustou, e eu vou ser claro para vocês, eu estou com dificuldade hoje para entrar num banheiro e fechar um banheiro. Estou sendo sincero para vocês. Sincero. Para você ver, ajuda as pessoas nessa área, mas olha o que é a mente da gente. O que a mente processa, o que ela associa tão rápido e o ápice que a gente chega. Essa é a grande verdade. Agora, imagina outros tipos de situação. Eu fui fazer uma visita num CAPS, né? Centro de Atenção Psicossocial, que é um trabalho até bacana que eles fazem, né? E eu vi com uma mocinha lá, foi segurar uma senhora assim, ela falou, não me toca, eu detesto que me segura, eu não aguento que me segura. Eu falei, poxa, eu entendo o que ela está dizendo. Então, mais ou menos isso aí, entendeu? Então, a minha opinião, no ápice da profundidade, para mim, não é intencional. Já eu escapo, tentando o que é menos dor do que eu estou sentindo. Tá? Perfeito. Agora o pastor Wellington vai proferir as palavras. Agora ele vai corrigir tudo, fica fácil. É o ponto de vista dele. Porque aqui não tem certo ou errado, né? Claro. Aqui a gente está conversando e todo mundo é livre para dar a sua opinião. Claro. Né? Nós não estamos aqui para criticar o outro, julgar, mas dar né? espaço. Não é julgamento. Não é julgar, não. Eu penso o seguinte, existem situações em que nós nunca vamos saber. Tem um grande evangelista chamado Charles Spurgeon que ele fala assim, olha, nós vamos ter três, eu gosto de dizer isso, nós vamos ter 3 surpresas quando chegarmos no céu. A primeira, nós vamos encontrar pessoas que nós nunca achamos que estariam lá. Você fala, não acredito que fulano, né, não vou nem falar o nome aqui, que o fulano vai estar aqui. Pessoas que nós achávamos que não estariam, estarão. Segunda, pessoas que nós achávamos que estariam e não estarão. Você fala, Senhor, mas cadê o fulano de tal? Eu nunca tão conheci bonzinho. ele. Nunca conheci ele. Aí ele fala, a terceira surpresa que nós vamos ter é de nos encontrarmos lá. Você fala, eu cheguei. É verdade. Eu estou aqui. Tão pecador, né? Tão pecador e eu estou aqui. Eu estou falando isso porque nós não temos a capacidade de julgar, porque o ser humano, a convivência do ser humano com Deus, ela é individual. Né? Eu não posso falar assim, mas fulano de tal cometeu tantos crimes e ele vai para o inferno. Fulano de tal viveu uma vida certinha, ele está no céu. A Bíblia fala que para Deus o que importa é o fim. Né? Em Ezequiel capítulo 18, o Senhor vai falar assim, olha, o justo, ele praticou um monte de atos de justiça, mas se os outros forem de justiça, eu me esqueço dos primeiros e lembro dos últimos. E se o ímpio também praticou todos os atos de impiedade, mas os últimos foram de justiça, eu me lembro dos últimos. Você fala, por quê? Porque para Deus importa o fim, não o princípio. Quando começar bem, todo mundo começa bem, o negócio é chegar no final. Quando eu entrei na faculdade de Ciências Contábeis, foram 120 alunos, 2 turmas de 60, formaram 17 comigo. Ou seja, quem foi os vencedores? Não são os 120. Mas foram os 17. Então, primeiro, eu não acho que nós temos capacidade de julgar se vai para o céu ou se vai para o inferno. Porém, todavia, entretanto, dizendo isso, eu também não posso falar que eu não creio em alguns princípios da palavra de Deus. Quando o Eduardo fala sobre uma questão do cara que foi atrás da total, isso aí, mesmo se ele morra, não foi voluntário. Ele não quis isso. Se ele morrer, ele fala assim... Foi uma causa, né? Exatamente. Mas... O ato do autoextermínio, ele é voluntário. Você fala assim, mas a pessoa não estava em si naquele momento, mas ele é voluntário. Eu estava falando isso muito por uma questão assim, né? Na legislação existe o ato culposo
e doloso. Aham. Ele não há intenção, Sim. o culposo, mas ele Mas ele praticou. é como se estivesse ali no veículo. Uhum. Sim. E ele foi, ó, causou acidente. Ele é culposo, mas ele cometeu um homicídio. Ele é doloso, né? Ele teve a intenção. Se você parar para prestar atenção, numa situação dessa que eu contei, a pessoa tem as duas coisas. Ele causou um acidente culposo, mas ele tinha a intenção também de ir atrás daquela pessoa. E se ele tivesse pego aquele outro carro, por exemplo, ele seria doloso. Mas você está falando com respeito ao outro. Claro. Sim, Mas eu falei isso com respeito a ele. Perfeito. Mas assim, ele acabou trazendo para ele aquele Mas foi dolo. culposo. Não, foi culposo, porque ele não. Qual que é a diferença do dolo e da culpa? O acidente é a culposo. intenção. Sim. Né? Eu vou atrás desse cara, olha só para você ver, o que eu considero como sendo dolo ali no ato. Eu vou atrás dessa pessoa porque eu vou bater no carro dele e eu vou eu vou morrer. Eu vou morrer e ele vai ser o culpado, porque eu vou morrer, mas ele é o culpado. Isso daí é o dolo. Eu estou fazendo alguma coisa, tirando a minha vida para que o outro sofra. Perfeito. Agora eu vou atrás dele e tal, vou parar o carro dele e vou brigar com ele, eu vou alcançar, bater o pau, o cara morreu. Isso aí é culpa. Ele não tinha a intenção de tirar a própria vida. Sim. Ele não tinha intenção. Sim, ele não tinha. Mas no momento que ele libera um gatilho, igual o pastor Nilson falou, aquele gatilho despertou. Tim. Ele vai para o tudo ou nada. Mas o tudo ou nada dele, ele tá, por exemplo, um bandido quando ele sai. Vamos ser bem claro. Sim. Um bandido quando sai de casa, ele tá para, como diz ditado, para matar ou para morrer. Mas ele nunca tá para morrer. Fala assim, para matar ou para morrer, mas ele nunca tá para morrer. Ele tá querendo... Tanto é quando ele é preso, alguma coisa, ele vai chorar, ele vai, não, por favor e tal, porque ele só fala, tô aqui para tô trocando, mas ele não vai para morrer. Então, só fazendo essa diferenciação, porque eu creio que o autoextermínio ele é baseado numa decisão. Seja ela totalmente... tudo é irracional, né? Mas baseada ali numa geralmente razão. Ele tem uma razão, né? Ele tem. No fundo ele tem. Tem. Porque, de repente, a pessoa vê ali como a última esperança, vamos dizer assim, embora não seja. Sim. Eu acho que quando a pessoa faz isso, ela acabou com todas as esperanças que ela tem. Não tem mais esperança. A Bíblia fala que enquanto há vida, há esperança. Acabou a vida, não tem esperança, não tem projeto, não tem nada. Então, eu particularmente, primeiro, eu não julgo a pessoa. Sim, claro, não julgo. Claro. Mas eu vou para dentro de um princípio bíblico. Então, você que está me assistindo, presta atenção numa coisa. Em Êxodo, capítulo 20, Êxodo 28, Êxodo 20, existem ali os 10 mandamentos. E tem um dos mandamentos que Deus é bem claro sobre ele. Não matarás. Não matarás. Aí você fala, mas eu estou fazendo isso comigo mesmo. Matar a mim mesmo, né? Matar a mim mesmo. Por quê? Lá em Samuel, 1 Samuel, o Senhor vai falar o seguinte: eu que tenho poder para tirar a vida e dar a vida. Deus não transferiu isso para o ser humano. Não transferiu. Quando eu faço isso comigo mesmo, eu estou me colocando no lugar de Deus. Porque eu estou falando assim, eu não aguento mais isso, eu vou causar esse ato. Mais uma vez, não estou julgando se vai para o céu ou para o inferno, mas estou dizendo o seguinte, é alguma coisa racional. Né? Não é tão... Pode ser movido pela emoção, mas é alguma coisa que a pessoa ela vai ter que sair de casa, ela vai ter que tomar alguma coisa, né? Não vamos falar dos métodos, mas todo mundo sabe. Ela planeja o ato. Ele não é involuntário, ela planeja, vou fazer isso, vou fazer... Ela planejou, então ela teve tempo. Por exemplo, você citou Judas. Judas Iscariotes, a Bíblia fala, o motivo que o levou ao ato, às vias de fato, é uma palavra chamada movido por remorso. Remorso, ele é terrível. É por isso que a Bíblia fala de arrependimento. O arrependimento me faz mudar. O remorso, não. Eu pedi meu casamento, porque às vezes a pessoa entra no remorso. Ao invés de se arrepender, ir lá para a esposa e falar assim, poxa vida, eu errei e tal. Judas não fez isso. Judas, movido por remorso, ele foi devolver as moedas, mas ele não foi até Jesus. Ele não procurou Jesus e pediu perdão. Entendeu? Pedro traiu Jesus. Né? Negou, aliás, Jesus, mas Pedro, ele olhou, teve coragem de olhar para Jesus. Pedro, ele se reunia com os 12, com os 11 e tudo, então ele não desistiu. Então eu acho que nós temos alguns princípios na palavra de Deus que nós não podemos abrir mão dele. E a pessoa que está pensando num ato, seja ela pastor ou não, ela tem que pensar nas consequências do ato. E tem uma coisa que eu acho que é um pouco piorzinha ainda,
é o seguinte, porque quando a pessoa ela faz isso, principalmente no caso nosso de pastores, você fala, mas você não estava na mente dele. Posso não estar na mente dele nem de ninguém, mas eu conheço as escrituras. Ah, mas o cara não tem força para ler. Eu já fui muito criticado, e talvez eu vou ser ainda criticado, né? Escreve aí as suas críticas, eu recebo com muito amor e carinho. Já fui muito criticado por isso. Você não sabe o que é isso? Ô, irmão, não tem ninguém aqui, olha, e nem que está assistindo, que nunca teve problema de depressão, de angústia. Eu já tive um momento de angústia, minha esposa sabe disso, que eu acordei desesperado de noite, há uns anos atrás, mas desesperado, eu achei que, né, aquela angústia. A Bíblia fala pavor de morte. Você sente aquela opressão, não é possessão, é opressão. E aquilo ali me angustiou, eu passei a noite ali, fui para o joelho, falei, Deus me livre e tal, eu já não estava aguentando, não pensei em nada daquilo, mas era uma situação que já vinha dias que eu estava vivendo. Né? De muita pressão, causa uma opressão e depressão. Quando eu acordei de manhã cedo, aí que está, Salmo 119, verso 80, 90 e poucos, vai falar assim, se não fosse a tua palavra, há muito eu teria sucumbido à minha angústia. Se não fosse a tua palavra, por mais que a pessoa fale assim, mas a pessoa que ela está, você não pode falar, porque a pessoa quando está nisso, ela não tem vontade de ler a Bíblia, ela não tem vontade. Mas ela tem que lutar contra isso. Mas você não conhece. Mas como é que ela luta para praticar uma outra coisa? Ela vai pensar em praticar um autoextermínio. Se ela tem força para pensar em praticar um autoextermínio, por que ela não tem força para ler a palavra de Deus? E para mudar essa história. Essa história. Eu quero falar para todos que estão nos assistindo aqui, né? É muito importante isso. Se tem algo que nos ajuda no momento da adversidade, é a palavra de Deus. Sem dúvida. Porque na hora que eu acordei, estou dando meu testemunho próprio aqui, quando eu acordei, eu abri a Bíblia e eu li o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do meu Deus, o Senhor é o meu refúgio e o meu baluarte. Pronto! Deus me deu uma força, aquele sentimento, tudo que eu estava sentindo, cair por terra. Pastor, você não está no ponto que eu estou, porque nós deixamos isso passar. Vai acumulando, né, pastor Nilson? Vai acumulando. Eu estou com essa angústia, aí não quero ler Bíblia, não quero mais congregar, nada acontece da hora para outra. A pessoa não chega assim, Eduardo, e fala assim, agora eu não quero. Não, ela vai parar de ler a Bíblia aos poucos e vai deixando de lado. Aí ela já não tem força mais ler. Não é assim, de uma hora para outra acordei e não quero mais ler a Bíblia. É aos poucos. E a ação do inimigo entrando nisso aí. Sem dúvida. O diabo vai aproveitar essas brechas, né? Eu lembrei de um episódio aqui, rapidinho. É engraçado. Isso é muito complexo. Vou adiantar que é muito complexo. Não na questão do que você falou. Mas o roteiro é complexo. Porque é engraçado. Eu já tive 2 casos. Para você, não pense em fazer isso. Um paciente meu que foi mal sucedido. Graças a Deus. O que ele fez? Ele realmente cortou o pulso. Só que ele caiu desmaiado e acordou com muita dor, muito sangue, desesperou, gritou, ai, tá doendo, vou morrer. Beleza, depois foi para o hospital, beleza, eu fui lá, me chamaram lá, entendeu? E ele falou comigo, olho regalado desse jeito. Nunca mais eu faço isso. Eu falei assim... Que ótimo, né? Sim, porque o que acontece? Mas ele teve a oportunidade de... Sim, porque... Porque cá para nós, independente, vamos lá, não é nem isso o caso mais, né? Do voluntário ou não, entendeu? É óbvio que o processo, se ele não for instantâneo, ele é doloroso. Aconteceu. Sim. Eu tive um outro paciente que foi corda no pescoço, né? E ele passou um aperto, porque o negócio não deu certo. Literalmente. Né? Ele passou uns apertinhos. Quer mais? Nunca mais, né? Então a pessoa vem aquele pseudo-escape de que vai ser rapidinho, pum, não vou sentir, acordei lá, acordou aqui. Só que as pessoas não contam, isso é muito bom, os inúmeros casos, graças a Deus, frustrados, e que pessoas se arrependeram. Isso é um lado bom. E para você que nos assiste, arrepender por quê? Porque não vale a pena. Não vale a pena, né? É um salto no escuro. É um salto no escuro. Pronto. Por quê? De falar de um salto no escuro. E de acordar no escuro do lado de lá. E acorda no escuro do lado de lá, falou tudo. E a outra coisa, pastor, para você que tem filhos aí, lembrei de um caso, não vou nem contar o caso, mas observa seus filhos. Tá demais no computador, chega junto,
Tá usando manga comprida o tempo todo? Dá uma olhada, isso é importante, entendeu? Olha com quem está conversando, olha que tipo de programação, Fiscaliza de desenho, o de telefone. joguinho, telefone. Óbvio, isso vai ter que ser com muita sabedoria. Porque hoje a guerra para nós... Guerra não, né? Mas a luta de pais hoje, com a bandeja que o mundo oferece para os filhos, é muito desleal. É muito desleal. Então a gente tem que o quê? Eu costumo usar a palavra dar manutenção. É um pisar com ovos, mas dá manutenção. Que antigamente não. A mãe da gente falava assim, no meu tempo, vocês são novos, tá? Vai buscar uma vara boa, que se ela quebrar, você apanha com outra. Né? E eu louvo a Deus por cada cor que eu tomei da minha mãe. Meu pai não batia, não. Hoje não. Hoje qualquer coisa me liga. Pô, é o ECA, né? Liga pro ECA, liga não sei o que lá, sei o que lá, sei o que lá. Ou menino, eu vou sair de casa, eu vou não sei o que lá. Então é importante o quê? Os pais, sim, aqui que nós falamos no começo, os pais se envolverem, procurar falar a mesma língua, tá? Não é só bater na mesa e falar, na minha época não era assim, né? Tem que ter muito diálogo, muita conversa, essa coisa toda. E é o que eu vou sempre insistir. A nossa grande tarefa entre o choro e o ápice é entrar nesse meio aqui, que nós temos às vezes muito tempo para isso, né? Entre o começo e o ápice, e tentar cercar isso aí e transformar a vida de pessoas através de Cristo. Né? Maravilhoso. E é uma coisa assim, que eu acho até interessante, eu estava vendo que na Coreia, numa ponte lá que é muito alta, né? Estava tendo muito suicídio lá. O Estado colocou vários telefones, né? No decorrer dessa ponte, que a pessoa que sobe ali tem um telefone, tipo assim, aquela ajuda, né? Tem um psicólogo que está ali por conta para receber essas ligações. Momento, é um ato que às vezes até em alguns locais do Brasil poderia ter, né? Sim. E temos aqui também no Brasil, né, o Centro de Valorização da Vida, que é um telefone 188, caso você esteja assistindo isso aqui, e esse vídeo, né? E você fala assim, eu estou passando por um momento difícil, liga lá no 188, com certeza terá alguém para ajudá-los. E caso você necessite também, o pastor Nilson, se quiser aqui, deixar um telefone de contato para que as pessoas em situação de sofrimento queiram entrar em contato, como que faz? Você pode ligar no 3476-3983. 3476 31, né? 3983. 31? O DDD 31, repete de novo. 3476-3983. Ou na minha rede social, Nilson Santos Terapeuta. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Bom lembrar disso aqui, tá? Terapeuta, psiquiatra, nós, psicanalista, psicólogo, pode ficar tranquilo, nós não vamos te julgar, não é da nossa profissão, não é do nosso trabalho te julgar, nós vamos te ouvir com maior paciência, com maior clareza, nós queremos ajudar e não julgar. E pode ficar tranquilo, não tem nada desse papo de que é coisa de doido, nada, ninguém vai falar que você está doido por procurar um especialista, muito pelo contrário. Você vai estar fazendo a coisa certa e depois você vai poder ajudar muitas pessoas também. Eu creio nisso, entendeu? E eu quero aqui agradecer aos dois ilustres, eu né? que agradeço, Eduardo. E podemos pedir ao pessoal aí, né, logicamente, novamente, para eles se inscreverem, curtirem, ativarem ali o sininho do YouTube. É muito importante, nosso canal é recente e nós precisamos contar com vocês. E vocês estão vendo aqui, ó, aqui embaixo, deixa eu achar aqui meu QR Code, aqui, ó. Esse QR Code aqui, ó, você pode entrar em contato conosco para você que quer ser um colaborador desse projeto. Nós estamos precisando de pessoas ou empresas que sejam colaboradores desse projeto, para que nós possamos alcançar mais pessoas. Esse projeto aqui, o Amin Pode, também está com parceria com o seminário, né, pastor Wellington? Isso. Que ali nós estaremos ajudando, somando nos projetos do seminário. E como que faz para o pessoal entrar em contato também com o seminário, pastor? O Seminário Casa de Profetas, o nosso site é seminariocasadeprofetas.org.br, o Instagram é @seminariocasadeprofetas.org.br. Não, o Instagram não tem org. Seminário Casas de Profetas. Seminário Casa de Profetas. Isso, é só você procurar ali que Seminário você Casa tem de todas Profetas. as informações. E o telefone, né, 31, né, o DDD daqui, 991942000, né, o WhatsApp e telefone também. Eu quero agradecer demais. E você que está curtindo aí, ó, já pode colocar aquele comentário maroto. Nós nos vemos no próximo Amém Pode. Coloque o seu amém e nos vemos em breve. Até mais. Até mais. Até mais.